As piores distopias que a humanidade poderia enfrentar, e em qual delas já estamos vivendo. O futuro, em nossa imaginação coletiva, costuma ser um campo de batalha entre a utopia e o apocalipse. Mas a ameaça mais insidiosa não é a aniquilação por asteroides ou a guerra nuclear. É a perfeição perversa da distopia. Uma sociedade que, na superfície, pode parecer funcional, estável e até mesmo desejável, mas que alcançou essa estabilidade ao custo de algo fundamentalmente humano: nossa liberdade, nossa identidade, nossa verdade ou nossa alma. A ficção distópica é o maior sistema de alerta que já criamos. É um espelho sombrio que reflete não um futuro de fantasia, mas as tendências mais perigosas do nosso presente. Vamos analisar as piores distopias que a mente humana concebeu, não como histórias, mas como diagnósticos. A questão polêmica que guia esta exploração não é sobre o que poderia acontecer, mas sobre o que já está acontecendo. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. 1. A distopia do controle total. O olho que tudo vê. Nenhum arquétipo captura melhor a distopia do controle total do que a obra-prima de George Orwell, 1984. Em seu mundo sombrio de Oceania, o partido governa com poder absoluto sob a liderança do onipresente Grande Irmão. A vigilância é total. Teletelas, em cada casa, observam e ouvem cada movimento e palavra. A polícia do pensamento erradica a dissidência antes mesmo que ela se manifeste. A história é reescrita diariamente para se adequar à narrativa do partido, e a própria linguagem, novilíngua, é empobrecida para tornar o pensamento crítico impossível. A verdade objetiva não existe. Existe apenas o que o partido diz que existe. É fácil e preguiçoso olhar para 1984 e pensar: isso não aconteceu. É um erro. A distopia de Orwell não era uma previsão literal, mas um aviso sobre os mecanismos do totalitarismo. E esses mecanismos estão mais vivos do que nunca. As teletelas são nossos smartphones, assistentes virtuais e smart TVs, dispositivos que voluntariamente instalamos em nossas casas para nos vigiar. A polícia do pensamento é a cultura do cancelamento e a pressão pelo conformismo online, onde um post antigo pode destruir uma vida. A reescrita da história acontece em tempo real nos feeds de notícias algorítmicos. O controle de Orwell era imposto pela força. O nosso é mais sutil. Nós o convidamos para dentro de casa em troca de conveniência e conexão. 2. A distopia da servidão confortável. Afogados em prazer vazio. Se Orwell temia o controle pela dor, Aldous Huxley, em seu profético Admirável Mundo Novo, previu que seríamos controlados pelo prazer. Sua distopia oferece uma sociedade perfeitamente estável, sem dor, guerra ou sofrimento. As pessoas são criadas em provetas, condicionadas desde o nascimento para amar sua casta social e seu trabalho. Qualquer sentimento de angústia é imediatamente aplacado pelo soma, uma droga de felicidade sem efeitos colaterais. A arte, a religião, a família e o amor profundo foram substituídos por entretenimento sensorial superficial e promiscuidade compulsória. As pessoas não são oprimidas, elas amam sua servidão. Esta é, talvez, a pior e mais provável de todas as distopias, porque estamos correndo de braços abertos em sua direção. Huxley não temeu que fôssemos controlados pela dor, como Orwell, mas pelo prazer. Nosso soma é o fluxo infinito de entretenimento irrelevante nas redes sociais, os jogos viciantes, a pornografia onipresente e o consumismo desenfreado. Trocamos o pensamento crítico pela próxima dose de dopamina. Trocamos a comunidade real pela validação de estranhos online. Trocamos a busca por significado pela busca da próxima tendência viral. A tirania de Huxley é a mais perigosa porque ela se disfarça de liberdade de escolha. Ninguém está nos forçando a nada. Nós estamos escolhendo nos anestesiar até a irrelevância. 3. A distopia da esterilidade biológica e teocrática. O corpo como propriedade do Estado. A distopia da esterilidade biológica e do controle teocrático encontra sua expressão mais aterradora em O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Em sua visão, após um desastre ambiental que causa infertilidade em massa, um regime fundamentalista, a República de Gilead assume o poder nos Estados Unidos.
Usando uma interpretação distorcida da Bíblia, o Estado assume o controle total sobre os corpos das mulheres. As poucas mulheres férteis que restam, as aias, são designadas a comandantes de alto escalão com o único propósito de procriar, submetidas a violações ritualizadas. As mulheres são despojadas de seus nomes, de sua autonomia e de sua identidade. A genialidade sombria de Atwood é que sua distopia não é uma fantasia. É um alerta visceral sobre como crises ambientais, sociais, podem ser usadas como pretexto para o retrocesso teocrático e a misoginia. A polêmica aqui é reconhecer que os pilares de Gilead não são ficcionais. Eles são extraídos de leis e atitudes que existem ou existiram em nosso mundo. O controle sobre os direitos reprodutivos, a justificação religiosa para a subjugação da mulher e a instrumentalização do corpo feminino são debates ferozmente atuais. O conto da Aya não é uma fantasia. É um espelho que reflete as correntes mais sombrias da nossa própria sociedade, mostrando com que rapidez os direitos que consideramos garantidos podem ser revogados em nome de uma ordem moral ou de uma crise de sobrevivência. 4. A distopia do colapso e do tribalismo brutal. O fim da civilização. Depois do controle e da servidão, existe a distopia do colapso total e do tribalismo brutal, imortalizada em obras como A Estrada de Cormac McCarthy e a saga Mad Max. Nestes cenários, a sociedade não foi reestruturada, ela simplesmente deixou de existir. Após um cataclismo não especificado, o mundo é reduzido a cinzas, poeira e silêncio. A humanidade regride a um estado de sobrevivência primal. Não há leis, não há moralidade, não há esperança. A única divisão é entre a presa e o predador. Gangues canibais percorrem as estradas, e a bondade é uma fraqueza que leva à morte. Enquanto outras distopias controlam a mente, esta destrói a alma. É a distopia honesta. Ela remove a máscara da civilização e nos força a encarar o que nos tornamos quando as estruturas que nos sustentam desaparecem. O horror de A Estrada não é a fome ou o frio, é a perda completa do fogo da humanidade. É a percepção de que, sem a sociedade, a maioria de nós se tornaria um monstro para sobreviver mais um dia. Esta é a pior distopia para o espírito humano, pois ela nos obriga a confrontar a questão final. O que resta de você quando tudo o mais se foi? E a resposta, na maioria das vezes, é nada. 5. A distopia da apatia tecnológica, a obsolescência da humanidade. Finalmente, chegamos à distopia mais silenciosa e talvez mais terminal, a da apatia tecnológica e da perda de significado, perfeitamente ilustrada pelos humanos a bordo da nave Axiom em Wall-E, ou em vários episódios de Black Mirror. Nesta visão do futuro, a humanidade, tendo resolvido todos os seus problemas através da tecnologia e da automação, entrega sua agência a uma IA benevolente. Vivendo em um estado de conforto absoluto, onde cada necessidade é antecipada e satisfeita, os humanos se tornam passivos, obesos, atrofiados e completamente dependentes. Eles não pensam, não criam, não se esforçam. Eles apenas consomem. A existência se torna uma longa e confortável espera pela morte. Esta é a distopia da irrelevância. É o que acontece depois do controle de Orwell e do prazer de Huxley. É o verdadeiro fim da história. Em nossa busca por uma vida sem esforço, corremos o risco de nos tornarmos meros animais de estimação de nossas próprias criações. A IA e a automação não precisam se rebelar contra nós em um cenário de exterminador do futuro. Elas só precisam fazer tudo melhor do que nós. O trabalho, a arte, a descoberta, tudo pode ser delegado a algoritmos mais eficientes. E nós, em troca de uma vida de conforto e entretenimento sem fim, aceitaremos alegremente nossa própria obsolescência. O horror aqui não é a opressão. É a percepção de que nos tornamos completa e irrevogavelmente inúteis. As piores distopias da ficção não são mapas de futuros separados. Elas são sintomas interconectados de uma mesma doença. A questão aterrorizante que devemos nos fazer em 2025 não é qual dessas distopias virá. A pergunta polêmica é: em qual delas nós já estamos vivendo? Quantos de nós já não estão sob a vigilância de Orwell, anestesiados pelo soma de Huxley, ou se tornando irrelevantes pela apatia do conforto tecnológico? Talvez o pior futuro não seja aquele que está por vir, mas aquele que já chegou.
e nós simplesmente ainda não tivemos a coragem de nomear. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.